Depois dos 60, o corpo já não responde como antes. O toque que antes acendia rápido agora demora mais, os nervos são menos sensíveis, a circulação precisa de estímulos diferentes. Muitos homens percebem isso em silêncio, mas continuam repetindo o mesmo padrão de décadas atrás. Forçam o corpo como se nada tivesse mudado e terminam frustrados, tensos ou acreditando que perderam a capacidade de sentir prazer. Esse é o ponto em que surge a dúvida: será que ainda vale a pena se tocar? A resposta é clara: não só vale, como pode ser fundamental para a sua saúde. A masturbação, quando feita do jeito certo, não é apenas prazer. É uma forma de manter a circulação ativa, nutrir a próstata, reduzir hormônios do estresse e até melhorar o sono. Mas isso só acontece se você mudar o jeito de se relacionar com o próprio corpo. É por isso que eu, como médica urologista, faço esse apelo. Se você tem mais de 60, não repita os velhos hábitos. Seu corpo pede outra forma de atenção, mais lenta, mais consciente, mais respeitosa. Não se trata de perda, mas de adaptação. E quando você se adapta, descobre um prazer novo, mais profundo e regenerador. Antes de seguirmos, verifique se já está inscrito no canal. Assim você não perde os próximos conteúdos que podem transformar sua saúde íntima. E quero que você participe. Comente a palavra coragem, se reconhece que precisa mudar a forma de se tocar, ou respeito, se acredita que cada fase da vida exige um cuidado diferente com o corpo. Depois dos 60 anos, o corpo masculino passa a funcionar em um ritmo diferente. Não é apenas uma questão de desejo, mas de fisiologia. A pele fica mais fina, as terminações nervosas precisam de mais tempo para responder, e os vasos sanguíneos já não se dilatam com a mesma facilidade. O que antes era quase automático, agora exige presença, calma e atenção. É como se o corpo enviasse um recado silencioso: me trate com cuidado, que eu ainda posso te dar prazer. O problema é que muitos homens não escutam esse recado. Continuam tentando os mesmos gestos de quando tinham 20 ou 30 anos, e o resultado é previsível: menos resposta, mais frustração e, em alguns casos, até dor. Não porque o corpo esteja quebrado, mas porque está em uma nova fase. Nesse ponto, a masturbação se torna muito mais do que uma descarga rápida. Ela pode ser um aliado terapêutico, ativa a circulação, protege a próstata e reduz o acúmulo de tensão física e mental. Mas isso só acontece quando se entende que o corpo mudou e que o toque também precisa mudar. É aqui que começa a transformação. Perceber que não é o fim da potência, mas o início de uma forma mais madura de prazer, onde cada detalhe importa. Se esse conteúdo já está trazendo valor para você, aproveite agora para curtir este vídeo. Esse simples gesto ajuda a espalhar informação séria e útil para mais homens que, assim como você, merecem cuidar da própria saúde íntima. Um dos maiores erros que muitos homens cometem depois dos 60 é a pressa. O ato, que deveria ser um momento de conexão e de alívio, vira algo mecânico, apressado, quase como se fosse uma obrigação secreta a ser concluída rápido. Essa pressa, que parece inofensiva, muda completamente a forma como o corpo responde. Quando o estímulo é rápido demais, o sistema nervoso entra em estado de alerta. Em vez de relaxar, ele se comporta como se houvesse uma ameaça. A respiração fica curta, os músculos se contraem e os vasos sanguíneos se estreitam. Ou seja, justamente o contrário do que é necessário para manter a ereção firme e o prazer intenso. O resultado é um ciclo de frustração, a sensação de não ter aproveitado nada, uma excitação instável e, com o tempo, a dificuldade crescente de alcançar a resposta sexual que antes vinha com facilidade. É como ensinar ao cérebro que prazer é igual a tensão e ele aprende rápido. O curioso é que, ao tentar resolver logo,
O homem não percebe que está sabotando o próprio corpo. A circulação não se completa, o relaxamento não acontece e aquela vitalidade natural que deveria vir com o toque se perde. Com o passar dos anos, esse padrão repetido enfraquece a sensibilidade e torna cada vez mais difícil sentir prazer pleno. A verdade é simples: a pressa não só rouba a satisfação do momento, como também mina, pouco a pouco, a saúde íntima. Quando o corpo pede calma e recebe correria, a resposta dele é sempre a mesma: menos prazer, mais desgaste. Muitos homens, ao perceberem que a sensibilidade não é mais a mesma depois dos 60, recorrem a um recurso automático: aumentar a força. Apertam mais, aceleram os movimentos, buscam intensidade na marra. À primeira vista, pode até parecer que funciona, mas o preço cobrado pelo corpo é alto. O pênis não foi feito para resistir a pressões constantes e agressivas. Ele é composto por vasos sanguíneos delicados, fibras elásticas e nervos extremamente sensíveis. Quando a força passa do limite, cria-se atrito, compressão e microlesões invisíveis a olho nu. Isso não só irrita a pele, como desgasta a capacidade natural do tecido de responder ao estímulo. Com o tempo, essa prática pode levar a um fenômeno conhecido como Síndrome da Pegada de Ferro. O corpo se acostuma a responder apenas a um tipo específico e exagerado de pressão, geralmente a da própria mão. O resultado? Dificuldade em sentir prazer em situações reais de intimidade e uma queda brusca na sensibilidade. É como se o corpo fosse treinado para reconhecer apenas um padrão extremo de estímulo, ignorando qualquer outro. Uma prisão criada sem perceber. Além disso, a força excessiva pode gerar inflamações, pequenos edemas e até dor, algo que deveria estar no extremo oposto do que significa prazer. A verdade é que o prazer nessa fase da vida não depende de intensidade bruta, mas de constância, suavidade e atenção. Quando o homem entende isso, descobre que menos força pode significar muito mais prazer e muito mais saúde. Entre todos os obstáculos que um homem enfrenta depois dos 60, talvez o mais silencioso seja a vergonha. Não a vergonha que se vê nos olhos, mas aquela que se acumula ao longo de anos, escondida entre crenças antigas e experiências mal resolvidas. Muitos cresceram ouvindo que se tocar era pecado, que o desejo era sinal de fraqueza, que prazer era algo a ser escondido. Essas frases, mesmo esquecidas, ficam gravadas no corpo. Com o passar do tempo, elas voltam de maneira sutil. O corpo muda, as respostas ficam mais lentas, o espelho mostra sinais da idade, e de repente a mente começa a perguntar: será que ainda é certo? Será que ainda sou capaz? Será que já passou o meu tempo? Essa dúvida não enfraquece apenas o desejo, ela mina a confiança, desconecta o homem de si mesmo e, em muitos casos, o afasta da intimidade até com a própria parceira. O que poucos percebem é que as emoções reprimidas não desaparecem. Elas ficam alojadas no corpo, tensionam os músculos, alteram a respiração, atrapalham a circulação. O peso emocional se transforma em peso físico. E o que deveria ser prazer vira ansiedade. Há homens que deixam de se tocar por completo, acreditando que é melhor ignorar o desejo do que lidar com o desconforto da vergonha. Mas esse afastamento não resolve nada, pelo contrário, cria ainda mais distância entre corpo e mente, enfraquece a vitalidade e alimenta um ciclo de insatisfação silenciosa. A verdade é que o prazer não desaparece com a idade. O que desaparece é a coragem de se permitir sentir sem julgamento. Quando um homem aprende a soltar esse peso, descobre que a intimidade consigo mesmo não é sinal de fraqueza, mas de força, e que respeitar o próprio desejo é, na verdade, respeitar a própria vida. Quando o corpo já não responde como antes, a solução não está em aumentar a força ou acelerar o ritmo,
mas em mudar completamente a forma de encarar o prazer. Depois dos 60, a masturbação deixa de ser um ato automático e se torna quase um cuidado terapêutico, tão importante quanto se alimentar bem ou praticar exercícios. O ponto central é a consciência. Isso significa estar presente no momento, sem pressa, sem distrações, sem transformar o toque em uma corrida para chegar a um fim. Cada gesto deve ser percebido como uma conversa entre você e seu próprio corpo. Quando isso acontece, os músculos se soltam, os vasos sanguíneos se dilatam naturalmente e os nervos se tornam mais receptivos. O resultado é mais prazer e, ao mesmo tempo, mais saúde. A gentileza é o segundo pilar, um toque suave, com auxílio de um lubrificante natural e sem fragrância, protege a pele, reduz o atrito e desperta áreas que a força excessiva simplesmente silenciava. É nesse ritmo mais leve que o corpo redescobre sensações que pareciam perdidas. O toque não é mais apenas físico, ele nutre, restaura e fortalece. E, por fim, a presença. Estar ali, por inteiro, sem deixar a mente correr para preocupações do dia a dia, é o que transforma o ato em algo profundo. O prazer não surge de uma explosão rápida, mas de uma construção lenta, na qual cada detalhe importa. É nesse processo que a masturbação se torna fonte de vitalidade, melhora o sono, equilibra os hormônios e fortalece até a autoestima. Esse método não é apenas uma técnica, mas uma mudança de mentalidade. Ao tratar o corpo com consciência, gentileza e presença, o homem descobre que ainda pode viver experiências intensas, mesmo quando o tempo já marcou sua pele. O prazer não desaparece, ele apenas pede para ser redescoberto de outra forma. Chegar aos 60 não significa fechar um capítulo, mas abrir outro. O prazer deixa de ser uma explosão rápida e passa a ser um território mais profundo, mais íntimo e muito mais conectado com a saúde. Quando o homem compreende que seu corpo pede calma, presença e respeito, descobre algo que a juventude nunca poderia oferecer: um prazer que regenera, que fortalece e que traz uma sensação de vitalidade duradoura. Essa fase é um convite para experimentar de outra maneira. Não é sobre provar que ainda consegue, mas sobre se permitir sentir de um jeito novo. É quando o toque deixa de ser apenas físico e passa a ser também emocional, terapêutico, um cuidado que reverbera em todo o organismo. A ereção, nesse contexto, não é apenas rigidez, é reflexo de um corpo em equilíbrio, de uma circulação saudável e de uma mente que se libertou do peso da vergonha. Muitos homens descobrem nessa etapa que a maturidade traz algo que não tinham antes: tempo. Tempo para conhecer o próprio corpo sem correria, para se reconectar com o prazer sem culpa e para transformar a intimidade em uma fonte de energia e não de frustração. Essa é a verdadeira virada. Perceber que a idade não limita, apenas exige uma nova forma de atenção. E se você chegou até aqui, já entendeu que essa conversa é importante. Por isso, se inscreva agora no canal. Assim você terá acesso a mais conteúdos que podem mudar sua saúde e sua vida íntima. Aproveite também para curtir este vídeo, porque isso ajuda a levar essa mensagem a outros homens que precisam ouvir. E quando terminar, explore os outros vídeos do canal. Cada um deles traz novas descobertas que podem transformar a sua experiência depois dos 60. Eu fico por aqui. Cuide-se, respeite o seu corpo e lembre-se: o prazer não tem idade, ele só precisa da forma certa para florescer. Até o próximo vídeo.